Tout le monde présent. Tout le monde. Glória a Deus. Quinta-feira, terminando a semana. A saidinha daqui a mais um dia. Estão determinados 7 anos. Não para o teu povo, para o homem. Estão determinados 7 anos. E na 70ª semana está consumado. Estou a falar 70ª semana dos 70. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Depois de 69 semanas, o Cristo será tirado da terra. E depois começaria o tempo dos gentios. Aleluia. Por isso, não foi contado para os filhos de Israel. É muito forte. Vamos estudar esse assunto aí. Porquanto ontem estava a falar, sentir resistência. Resistência no sentido em que as pessoas não estavam a entender nada. Não todos. E preferi não continuar no assunto. Fizeram-me uma pergunta que despertou essa curiosidade. Daniel e João. É muito forte, né? Tu falas em Daniel e João também. Como assim? É muito forte. Daniel tem fontes de sabedoria aqui. E também mistérios. Vocês sabem que os mistérios de Deus é a profundidade da sabedoria de Deus? Vocês sabiam que a sabedoria de Deus é diferente da ciência de Deus? Vocês sabiam que a ciência é mais profunda do que a sabedoria? Vocês sabiam que na palavra de Deus, quer a sabedoria como a ciência são comparadas como as riquezas? Vocês sabiam que Salomão, então Deus, através de Isaías, fala da sabedoria e da ciência de Deus como uma promessa para a sua igreja hoje? Ele prometeu à igreja que ele poderia vos dar os tesouros escondidos e também as riquezas encobertas, para que vocês pudessem saber que o Senhor vosso Deus vos ama. Eu, o Senhor vosso Deus, vos amo. Aí fala como uma pessoa singular, como nação. E essa promessa da nação à nação israelita é mais para a igreja do que para a própria nação. Porquanto a nação perdeu o tempo da visitação de Deus, não conheceram os dias em que foram visitados, rejeitaram a paz e Deus os abandonou e buscou um outro povo. Não era novidade, já Moisés profetizou isso, que ele
lhes colocaria em ciúmes com outros povos e que não são povos, que não eram povos. Um povo estúpido, um povo tolo, um povo rejeitado, ignorante, que foram chamados cães, seriam o povo do Senhor. E Jesus disse: virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, para se assentarem à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas porém os filhos do reino, lançados fora. Quem são os filhos do reino que Jesus se referia? Na altura eram os israelitas, aqueles que receberam a promessa, o povo que foi escolhido, o povo adquirido, o povo que foi separado de outros povos. Deles é a promessa, também o culto divino, promessa de tal Cristo, mas rejeitaram Cristo que veio os abençoar. E disse Pedro: era necessário que ele vos abençoasse primeiro a vós, mas porquanto vós os fizeste negligentes para compreender essas coisas e assim o rejeitais, então Paulo acrescenta: então irei para os gentios, e os gentios vão me ouvir e vão crer e vão se alegrar, porque assim nos disse também o Senhor. É muito forte, né? Assim nos disse o Senhor. Então, ontem eu estava a falar a respeito das 70 semanas que teriam sido determinadas para o povo de Israel. Aqui tem sabedoria e aqui tem ciência. Sabedoria e ciência de Deus. As ciências são os mistérios não desvendados e que precisam ser desvendados. Jesus disse aos seus discípulos: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles em parábolas eu lhes falo, para que, mesmo ouvindo, não entendam, e assim não crerão, e assim não serão curados, porquanto são povos obstinados, duros de coração. Deus é a fonte da sabedoria. Por isso Paulo disse que Cristo foi feito não somente nossa redenção, também nossa sabedoria e também a nossa justiça. Aleluia! Jesus, mais sábio do que Salomão. Aliás, Salomão foi sábio. Jesus é a própria sabedoria. Mas também a tal sabedoria de Salomão não se compara com a sabedoria que o ministério do Espírito Santo traz para a sua igreja. Salomão pertencia ao ministério das letras gravadas nas pedras. E nós estamos no ministério da verdade gravada nas tábuas do coração e não nas tábuas de pedras. E aí Paulo disse que, ainda que foi um ministério da morte, da condenação, mas ainda assim ele também veio em glória. E aí Paulo disse que maior glória tem o ministério do Espírito Santo. E Paulo acrescenta: nós não somos como Moisés. Vocês estão a entender, né? Pois estou a falar muito em mistérios, né? Mas hoje estão a entender. Nós não somos como Moisés, que colocava cobertura sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não pudessem ver aquela glória transitória. Mas nós recebemos um ministério do Espírito Santo, que não precisamos cobrir os nossos rostos, assim como a um espelho, refulgindo como a um espelho. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Espírito Santo. Aleluia! Ouviu? Então, nós temos um ministério mais poderoso, mais forte,
mais terrível do que Moisés e a sua dispensação. Eles receberam o ministério da condenação. Por isso, ninguém foi salvo. Por isso veio Jesus e disse, ninguém subiu no céu, senão que desceu do céu. Então, aqueles que haviam subido no céu naquela dispensação não faziam parte da semente de Adão, porque a semente de Adão ninguém teria subido no céu. Se alguém subiu daquela dispensação, então um falso homem que habitou no meio deles para ajudar os homens. Aleluia, vivendo como homem, mas não sendo homem. Ou tendo as mesmas paixões como os homens, mas não sendo homem. Então, eu quero vos dizer que 70 semanas teriam sido determinadas para o povo de Israel. Ok? 70 semanas. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, Daniel 9, da nação dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, Assuero, Dario, primeiro ano do reino de Dario, filho de Assuero. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Nós sabemos e ouvimos da boca, através agora da escrita de Jeremias, depois que o povo foi levado para a Babilônia, e da Babilônia haviam se levantado falsos profetas que enganavam o povo e diziam que, e não somente lá os que ficaram também, enganando o povo, olha, depois de 2 anos, o Senhor vai vos tirar do cativeiro. Isto é o povo que irá para o cativeiro, não os que ficaram na província. 2 anos voltariam para a terra de Israel, falsos profetas. Então Jeremias ouviu que o povo que foi para a Babilônia e também os que ficaram estavam a ser enganados, que seus irmãos viriam depois de 2 anos. E havia uma expectativa falsa entre os que foram e também os que ficaram, no tocante ao regresso dos seus irmãos, para os que ficaram, claro. E assim, Jeremias escreveu uma carta para os da Babilônia, dizendo, não se enganem com as vossas falsas profecias. Não creiam nos profetas que estão vos profetizar aí. É tudo mentira. Vocês não vão voltar daqui a 2 anos, não. É melhor vocês edificarem cidades, casas, aliás, cidades não, edifiquem casas, plantem vinhas, casem, dão de casar os vossos filhos, gerem filhos, porque o cativeiro é para muito tempo. E foi assim que Jeremias determinou, então revelou o tempo do cativeiro. E ele disse, 70 anos vocês ficarão aí. Depois de 70 anos, em que a terra de Israel vai repousar dos seus sábados, então o Senhor vai vos trazer de volta, não somente a vocês, e também os vasos do santuário que foram levados por Nabucodonosor. Esquecem, é melhor vocês construírem casas, é melhor vocês plantarem vinhas, fazem lavras, vão lá nos sítios, como diz o brasileiro. Em Moçambique chamam o quê? No Brasil chamam sítios. Em Moçambique chamam não sei o quê. Nós em Angola chamamos de lavras. Plantem lavras, vinhas. O cativeiro é para muito tempo. Casem-se. Deem de casar os vossos filhos. Estão a vos enganar. Então, alguém achou que Jeremias estava a mentir. Feriu Jeremias na boca. E Jeremias o amaldiçoou e disse que você vai morrer ainda este ano, e todos os teus companheiros, e vamos ver qual é a palavra que vai prevalecer. E a palavra de Jeremias prevaleceu. Ananias, o falso profeta, morreu, e os da Babilônia esperaram durante 2 anos nada,
Então entenderam que Jeremias tinha razão. Então, depois Daniel entendeu. Daniel, um dos deportados que estava na Babilônia, que fazia parte da família real, os descendentes de Davi, os reis, entendeu que, da tribo de Judá, claro, que o profeta Daniel havia profetizado o tempo da saída dos filhos de Israel. E então ele começou a orar a respeito dessa profecia. Começou a clamar a Deus a respeito dos 70 anos do cativeiro dos judeus na Babilônia, na terra dos caldeus, na Mesopotâmia, da além, não dos rios da Etiópia, mas da além do rio Eufrates e Tigre. Tigre e Eufrates. Então, feito isso, Daniel, quando ele entendeu nos livros que o número dos anos que falou o profeta Daniel, aliás, o profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, então dirigiu o seu rosto ao Senhor e começou a buscar em oração e rogos com jejuns, sacos e cinza, se humilhou, orou, Senhor meu Deus, e confessou o pecado dele, o pecado do seu povo, o pecado dos reis, dos profetas e de todo o mundo, dos seus pais. Diz, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. No fundo, Daniel estava a fazer lembrar Deus, lembra-te das palavras da profecia do teu servo Jeremias, que foram 70 anos ao Senhor. Lembra-te, ó tu que guardas o conserto, ó tu que é fiel, tu que é tardio em ira, tu que és misericordioso, tu que é... Oh, glória a Deus. Então, confessou os pecados dele, do povo, dos reis, reconheceu que Deus é justo e que eles estavam aí porque eles haviam pecado contra Deus, que eles estavam a ser castigados porque um dia desobedeceram a Deus, que eles eram merecedores do cativeiro de 70 anos. Não foi lá para murmurar e dizer como então, assim, como é que é, lembra-te, por que nós estamos aqui? Não. Não fez o que fez o quem? Gideão. Gideão cobrou, como assim, as maravilhas, o poder, a grandeza de Deus da história. O Deus da história. Nós ouvimos falar que tu abriste o mar vermelho. Nós ouvimos falar que tu puniste o Egito. Nós ouvimos falar que tiraste a água da rocha. Nós ouvimos falar que o maná caiu do céu. Nós ouvimos falar e por que estamos a passar fome? Mas ele sabia o porquê. Aqui Daniel foi mais inteligente, mais espiritual, mais sábio. Não colocou Deus como culpado da situação, mas ele reconheceu que eles estavam aí porque haviam pecado contra o Senhor. Que o Senhor fez cumprir a sua palavra que ele havia falado através da boca dos seus santos profetas, que eles pecariam e iriam ser punidos e não iriam mais para o Egito, mas para o Oriente. Então, Deus enviou um anjo, Gabriel, para vir fazer entender Daniel. Ele dá uma revelação que depois dos 70 anos começaria uma nova fase. Depois dos 70 anos, Deus iria cumprir a sua palavra. Ele honraria a sua palavra, que eles sairiam do cativeiro, que a palavra do profeta Jeremias era verdadeira, que foi Deus que falou, e que depois disso, agora iria começar uma nova era para Israel. Então foi assim que o anjo disse. Presta bem atenção. No versículo número 24. Nós vamos ver aí a conversa do anjo com Daniel. No princípio das tuas súplicas, Senhor, ordem, eu vim para declarar porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido nas palavras. Entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Calma aí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sobre qual teu povo? O povo de Israel, da qual Daniel fazia parte. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Não somente sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém.
a santa cidade. 70 semanas estão determinadas para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão. Selar a visão. Está consumado. Cumprimento da visão para ser selada. E também a profecia. A mesma profecia. E para ungir o santo dos santos. Isso é muito forte, né? Quem é o santo dos santos? Jesus. Sabe? E o anjo deu, quando é que isso começaria? Deu o sinal que esse tempo ia começar. Sabe? Entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, ouviu? Desde a saída da ordem. A ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Até Messias, o príncipe. 7 semanas, 62 semanas. Não, calma aí. A ordem foi dada por Ciro, não Dario. Ciro deu ordem para que todos os judeus que estavam no seu reino saíssem e voltassem para a Judeia, para que senão ir edificar o templo e a cidade. Está aqui. Então estava a se cumprir a palavra. O anjo falou isso. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém. E a ordem saiu. A ordem da libertação. Porque eles eram escravos. Capturados, oprimidos. Exilados. O termo escravo até não se aplica aí. Escravo era no exílio, no Egito. Aí eram exilados. O exílio forçado. Não voluntário, não. Foram obrigados a ir para a Babilônia. Como prisioneiros. Agora você veja. Ciro começou a reinar e Ciro exarou um decreto na que todos os exilados judeus que estavam no seu reinado, no seu reino, estavam livres para que voltassem para a sua terra. Eles deu a missão para irem edificar a cidade que estava em ruínas, para levantar os muros da cidade, para levantar a cidade santa que estava em ruínas e também para levantar o templo, a casa de Deus. Ok? E ele disse, quando sair a ordem, comece a contar 7 semanas, 62 semanas. Ok? Ouviu? Mas nós vimos que estavam determinadas 70 semanas. Se você somar 7 semanas mais 62, vai ter 69 semanas. Então, menos uma semana. 7 semanas, 62 semanas. É o tempo que estava determinado, quero, para construir, primeiro, aliás, para construir a cidade santa e também o santuário, e depois para ungir, para expiar a iniquidade, para ungir o santo dos santos. Restaurar Jerusalém, dar fim aos pecados, transgressão dos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça, selar a visão e a profecia. A visão foi selada e a profecia também, para ungir o santo dos santos. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas. Até o príncipe. O que significa isso?
Veja que quando eles chegaram, começaram a obra em várias etapas. O primeiro grupo que foi, levantou o altar debaixo de guerra, porque os vizinhos não deixavam. Depois foi outro grupo, o grupo de Neemias, foi levantar os muros. Depois foi Esdras, para ensinar o povo, o sacerdote, para estabelecer o culto divino. E nós estamos a ver agora no tempo de Jesus Cristo, os filhos de Israel a dizer: em 46 anos esta casa foi edificada, e tu a derribarias em um dia para levantá-la em 3 dias. E você vê que 7 semanas, cada dia correspondendo a um ano, 7 vezes 7 dá 49 anos. Então, estava no tempo, 46, só menos 3. 46 mais 3, 49. Ok? 7 semanas. E depois, 62 semanas. É só multiplicar 62 semanas vezes 7 e vais encontrar quantos anos que levaram depois de edificarem a cidade. Ou então depois de 7 semanas, que são 49 anos, o tempo, a partir daquele tempo, contaria. Se eles pudessem entender, eles poderiam entender qual é o ano que poderá se manifestar o Cristo. Infelizmente. Eles diriam: olha, vamos lá, nos escritos. Quando é que saiu o decreto? Sim. Conta 49 anos. Pã. Deu até o ano X. De 49, conta mais. Faz ainda a conta aí. 62 semanas vezes 7. Dá quanto é? Eu mesmo tenho aqui. 62 vezes 7. Vocês não ajudam. 434 anos. Ouviu? Depois de 49 anos, é que eles construíram, quer a cidade, como o templo, o santuário, o templo de Salomão, que deixou de ser templo de Salomão, porque o de Salomão foi derribado por por Nabucodonosor, mas que aquele chamava-se o templo de Zorobabel e Josué, os 2 príncipes, um sumo sacerdote e outro príncipe do povo, então rei, governador, claro. Agora você veja, desde aquele dia, depois de 49 anos desde a saída dos filhos de Israel, desde o primeiro grupo que saiu, desde o decreto de Ciro, 49 anos, deveriam contar mais 434 anos. E diz a Bíblia que depois de 62 semanas, poderia se manifestar o Cristo. Poderia encerrar o ministério de Cristo, não se manifestar. Ouviu? Poderia se encerrar o ministério de Cristo. Então Cristo se manifesta pregando no ano 431, depois das 7 semanas. Depois dos 49 anos. Mais 3, que dá 434. 434, Cristo foi retirado. E nós sabemos quando é que Cristo foi retirado. Então, eu estava a dizer que depois disso, Cristo foi tirado. Então, 7 semanas, mais 62 semanas, é o tempo que durou desde a saída da ordem até Cristo. É só fazer a conta. Mais 49. 483 anos. Desde o dia que houve o anúncio da saída, começou a contar até
483 anos, Cristo foi tirado da terra. E Cristo foi tirado através da morte e ressurreição. Foi cortado da terra dos viventes, mas ressuscitou, como está escrito. Então, quem poderia contar os anos da sua vida? E foi ungido Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi selada a visão e a profecia. Por que foi selada? Nós vamos ver que são 69 semanas, mas foram determinadas 70. E onde está a outra semana? Depois desse período começou o tempo da graça. Deus deixou de lidar com Israel. Deus abandonou a nação. Por isso foi selada a profecia e a visão. Voltará a lidar com eles na última semana. Para selar, para completar as 70. Ouviu? Esse é o tempo dos gentios. Esse é o tempo que Deus está a lidar com as nações. Terminou depois de 483 anos, desde a saída dos filhos de Israel da Babilônia. O tempo dos israelitas. É só ver a incredulidade, como rejeitaram o Filho de Deus, como o mataram, e até os dias de hoje, e como foram amaldiçoados. Aliás, eles próprios se amaldiçoaram e disseram, sim, caia o sangue dele sobre as nossas cabeças e sobre as cabeças dos nossos filhos. E caiu o sangue de Emanuel, o sangue do justo caiu em cima das cabeças dele. Ok? Então, veio Paulo e disse que todo Israel está encerrado debaixo do pecado, até o tempo em que vir o libertador. De Sião virá o libertador para desviar as impiedades de Jacó. Então, todo Israel será salvo. Na 70ª semana, Deus voltará a lidar com os israelitas. E quando ele voltar a lidar com os israelitas, deixará de lidar com os gentios. Paulo disse que a queda de Israel é a riqueza para os gentios. Ouviu? Esses que hoje são povo escolhido, também um dia faziam parte das nações. Foram escolhidos no meio das nações. Um homem, Abraão. E de Abraão veio a nação. E da nação, Cristo. E Cristo os abençoou primeiro eles. E depois foi para as nações. E eles não aceitaram a bênção. Eles o rejeitaram. Ah, se ao menos pudesse saber a esse tempo que a tua paz te pertence, ó Jerusalém. Mas essas coisas estão encobertas aos teus olhos. Pois dias hão de vir que os teus inimigos vão te destruir. Vão te cercar. Ouviu? Não conheceram o tempo da visitação de Deus. Rejeitaram a sua paz. O que a sua paz lhes pertencia. Então Deus deixou de lidar com esse povo. Depois de 69 semanas, Cristo é tirado da terra e o Espírito Santo é enviado na terra. E agora estamos a ver Paulo, que foi primeiro para os judeus, e os judeus lhe fecharam as portas, e ele disse, agora irei para os gentios vão ouvir essa palavra, e vão crer, e vão se alegrar, porquanto você está a se cumprir o que disse o profeta Isaías. Esse povo ouviu de bom grado. Ouviu, mas não entendeu nada. Pois estão obcecados, estão com mentes obscurecidas. Sim, foram amaldiçoados, foram encerrados debaixo do pecado, foram selados, a visão foi selada, a profecia foi selada, até a 70ª semana. Passaram 2.000 anos, desde que esses dias, ou então o tempo dos gentios começou. 2.000 anos no tempo dos gentios, mais de 2.000 anos. E ainda assim os gentios continuam a se comportar como os israelitas, rejeitando o Senhor, adorando o Senhor com os lábios,
e não com seus corações. E o fim deles será o mesmo. Tem sido o mesmo com os judeus. Ok? Mas o Senhor ainda não abandonou, não deixou de lidar com as nações, ou então com os gentios. Mas quando entrarmos na 70ª semana, vai terminar o tempo dos gentios. E o tempo dos gentios é esse tempo que se chama graça. Quando terminar o tempo da graça, Deus vai voltar a lidar com os israelitas. Esta é a última semana. Vê que uma semana para selar, para completar nas 70. Uma semana que corresponde a 7 anos. O mesmo período do anticristo, do reinado do anticristo. Ouviu? Deus voltará a lidar com os israelitas no tempo do reinado do anticristo. É verdade que na primeira metade da semana, da 70ª semana, então nos primeiros 3 anos e meio, Satanás, sabendo que teria chegado o tempo de Deus libertar os judeus, ou então os israelitas, Satanás vai lhes dar um presente, uma oferta, um falso libertador, uma falsa paz. Quando está a vir a verdade, o que é verdadeiro, o diabo traz a mentira, o que é falso. É incrível como o diabo faz. Até nos casamentos tem sido assim. Muitos, não estou a falar que todo homem que veio ao teu caminho é falso, mas há muitos que primeiro receberam falso, depois é que veio o verdadeiro. Até as próprias bênçãos. Aliás, o diabo, ele quer tirar o que vem da parte do Senhor. E uma das formas para tirar o que vem da parte do Senhor é enganar a pessoa com as pedras. Estava a vir aí o pão para Jesus comer. Os anjos poderiam vir servir Jesus, mas Satanás trouxe a proposta de Jesus transformar as pedras em pão. Ouviste? Mas Jesus conhecia o segredo e rejeitou essa proposta, e terminada a tentação, e vieram os anjos e serviram o Senhor. Satanás, ele gosta de apressar com as mentiras. Jesus tinha a promessa de ser coroado Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Tinha a promessa de ser, sim, o Senhor nos céus e na terra. Tinha a promessa de toda honra e toda glória, louvor e poder. E Satanás queria lhe entregar a terra e a sua glória. E assim lhe disse: se prostrado me adorares, eu te darei, sim, o mundo todo e a sua glória. Sabem? Jesus disse: arreta Satanás, porque somente a Deus se deve adorar, porque assim está escrito. E assim Jesus rejeitou a proposta de Satanás, e quando ele subiu, foi coroado, foi exaltado, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ouviu? Então, os filhos de Israel serão enganados na primeira metade dessa semana. Ou então nos primeiros 3 anos e meio. E nós vimos que o anticristo vai fazer paz com todos os povos. Você sabe que hoje Israel é o povo mais odiado. Até os tais que fingem lhes ajudar, lhes odeiam. Mas o anticristo é o único que vai pacificar os conflitos tribais, regionais na terra. É o único que vai parar com as guerras. É o único que vai trazer paz na terra. Mas não será paz duradoura, mas sim falsa, temporária. Até os árabes muçulmanos que detestam, que não há paz com Israel, é ódio, é conflito, mas o anticristo vai conseguir pacificar esses dois povos, Ismael e Isaac. A mamãe Antônia! Quem conhece a história de Antônia? A mamãe Antônia, o anticristo vai pacificar o conflito entre os bacongos e quimbundos. O anticristo vai pacificar o conflito entre os chocos e os mucuquezas. O anticristo vai pacificar o conflito entre os cabindas e os angolanos. O anticristo, estou a dar exemplo, que esses são conflitos pequenininhos. Estou a falar os grandes conflitos onde não há paz na terra entre certos povos, culturas. Sim, como o maior conflito é entre Isaac e Ismael. Ou então os judeus
e muçulmanos. Ouviu? Esse é o maior conflito. A maior causa dos conflitos, guerras e tudo. Mas este homem chamado o filho da perdição, muitos nomes a Bíblia lhe dá, como a besta, o anticristo, sei lá, vai conseguir pacificar os povos todos. E Paulo veio e disse assim, quando eles disserem que há paz e segurança, então é que vai vir o quebrantamento como de uma mulher que está com dores de parto. Isto é, vão se alegrar por um pouco de tempo. Vai haver pacificação dos espíritos ou então das almas, sei lá como é que diz. Vai haver paz entre eles, harmonia entre eles. Mas quando eles assustarem, vai arrebentar. Israel vai fazer aliança com os israelitas. Os israelitas vão reconhecer o anticristo. Aliás, não Israel. Sim, os israelitas vão reconhecer o anticristo, a besta, como o seu Messias. E vão dizer, este é o Messias que nós esperávamos. Não aquele Messias aí, porque é Jesus, não. Aquele não conseguiu nos dar a paz. Aquele não conseguiu pacificar as nações. Enquanto era adorado na terra, havia muitas guerras. Agora está aqui esse aqui. Acabou com os conflitos, acabou com as guerras, acabou com a miséria, acabou com o desemprego, acabou com tudo, com delinquência, com bandidagem, tudo. Por isso Paulo disse, quando eles disserem que há paz, não é somente paz, e também segurança. Haverá tanta paz que é falsa e tanta segurança também que é falsa na terra. E onde há paz e segurança também tem prosperidade. Sim, haverá muita prosperidade, bem-estar, tudo falso, mas não vai demorar senão uma metade de semana somente. Só vai demorar metade de uma semana. O termo certo é esse, que são 3 anos e meio. Semana, 7 dias, 7 anos. 7 anos, metade, 3 anos e meio. 1260 dias. Ok? Depois dos 1260 dias, então a paz será tirada na terra. O anticristo vai violar os acordos que ele fizer com os povos, com muitos povos, como primeiro com Israel. O pacto será quebrado. E também com outros 3 reis. E nós vimos no livro de Daniel que o anticristo era o chifre pequeno que nasceu no meio dos 10 chifres. E nós vimos no livro do Apocalipse que o anticristo vai receber poder juntamente no mesmo dia com 10 reis. Mas esses 10 reis vão entregar o poder ao anticristo. E no livro de Daniel vimos que esse chifre era maior que as outras 10, os 2 outros 10. E esse chifre tinha uma boca e olhos. E começou a falar, depois da metade da semana, começou a falar coisas arrogantes, coisas terríveis, blasfemou contra o céu, começou, sim, a falar blasfêmias com arrogância, e todos ficaram admirados, e depois destruiu 3 chifres no meio dos 10, esmagou 3, ok? E quando é que ele esmaga esses 3 chifres? São reinos. Quando se tem um rei, tem um reino. Então é com guerra. Quer dizer que a paz terminou, a segurança acabou, a prosperidade acabou, a desilusão entrou. E nós sabemos que na primeira metade da 70ª semana de Daniel, que haverá paz e segurança e prosperidade. Depois do fim dela, vai se quebrar o concerto e começarão de novo as guerras com mais intensidade, violência, fome e miséria. E também nesse mesmo período começará a perseguição contra os cristãos e judeus. E todos aqueles que adorarem o Deus do céu. Aliás, os que adoram o Deus do céu são cristãos. E os judeus por causa da promessa. E Satanás saberá que chegou a hora deles. Quererá destruir eles, mas não vai conseguir destruir eles. Aquele que tem a promessa. Oh, aleluia. É isso que Daniel falou na sua oração. Oh, tu que é misericordioso, que te lembras das tuas misericórdias. Ó tu, que é compassivo, tardio em ira, grande beneficência. Ó tu que és fiel para cumprir a sua palavra. Ouviu? Então começará a nova era.
Jesus falou deste período. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos? Os filhos de Deus. Aleluia. Esses dias serão abreviados. Os filhos de Deus e também os judeus. Por causa da promessa. E aí, aliás, a própria guerra, violência, a chamada grande tribulação, será mesmo mais para eles, para os cristãos e para os judeus. E assim será estabelecida a marca, a famosa marca da besta, o 666. Sim, 6 é o número do homem, que aí estão lá 3, o anticristo, o falso profeta e Satanás. Satanás quererá ser homem. E não vai conseguir ser homem. Tu não és homem, ó diabo. Tu és um espírito. Este aqui é o número da trindade satânica, que não tem nada de trindade, porque trindade vem da divindade, os 3 da divindade. Satanás não faz parte da divindade, nunca foi divino. É uma criatura. O divino é o que não foi criado. Mas o divino um dia foi gerado e não criado. Então, Satanás quererá ser Deus. Toda a pretensão de querer ser Deus, que veio desde o céu, vai querer implementar a sua plenitude aí. Porque pela primeira vez terá o seu reino pleno. Por isso tudo ficará negro, preto. E todos os povos da terra, tribos, nações e línguas, serão entregues ao príncipe de Satanás, que é a besta. Todos. Ninguém vai mungir. Até os filhos de Deus serão entregues para serem perturbados. Daniel disse que viu muitas estrelas, que esse chifre começou a lutar com as estrelas e derribou muitas estrelas, pisou elas e as profanou, e pegou a verdade e lançou na terra e profanou ela. Rasgou a Bíblia, proibiu a adoração a Jesus de Nazaré, implementou regras, tirou as liberdades. Todo aquele que não tiver a marca da besta não poderá vender, nem comprar, nem nada. Aliás, a futura identidade, tudo vai se virar em torno da marca. Aqueles que aceitarem lhe adorar, beijar a sua imagem, receber o sinal da besta, esses ele vai honrar, mas os outros serão desonrados. E assim, Jesus disse que quando vocês verem Jerusalém estiver cercado de exércitos, então fujam. Quem estiver na cidade, fuja para os montes. Quem estiver no monte, não volte na cidade. Quem estiver no telhado, ao descer para fugir, não entre em casa. Corra! Sabe por quê? Porque haverá mais ou menos liberdade nos montes, nas matas, nos desertos, porque aqui tudo estará fechado. Você vai entrar como? Tem que fugir, porque quem não sair à pressa já não vai sair. As cancelas vão ser colocadas. E para abrir a cancela é com a marca. Antes que a marca seja implementada, Jesus estava a dizer: corram para os montes. Só nos montes, nas matas e campinas, onde vocês tereis sossego. Um pequeno sossego, porque haverá perseguição. As forças vão atrás. Mas também o Senhor vai socorrer o seu povo com um pequeno socorro. Ele permitirá que vocês passem isso. E muitos serão executados. Sim, aquilo foi o ensaio do Hitler. Quando as pessoas eram queimadas nos fornos de gás, nos campos de concentração. Vai haver campos de concentração. Muitos cristãos serão capturados, vão morrer nos campos de concentração. Ok? Uns serão pisados pelos cilindros, outros serão executados em praças públicas. Aí nas matas vocês vão comer ratos, vão comer pássaros, vão comer folhas, vão ser como
no tempo dos primitivos para fazer a recolhição, chama-se recolhição, né? Recolher frutos silvestres, não sei o que. Você tem água aí. Aqui para você beber a água, você para comprar água tem que ter a marca. Para tirar água na torneira tem que ter a marca. Para subir no avião tem que ter a marca. Para subir no transporte público tem que ter a marca. Para comprar combustível para comprar na loja tem que ter a marca. Então é no campo. E os que estiverem no campo e que não saíram vão ficar fechados dentro da casa, nas casas, só para depender da mercy ou então do milagre. Mas o Senhor vai ajudar as pessoas. Muitos vão ajudar. É incrível. Anjos entrarão em ação para vir comprar comida àqueles que estiverem encerrados dentro das casas para sobreviverem. Pessoas, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Esta é a 70ª semana. O governo do anticristo dividido em duas partes. Primeira parte de paz, que é falsa paz e segurança. E a segunda parte, que é a última, a grande tribulação. Ai daqueles dias. Este é o dia que o Lúcifer foi escorraçado das regiões celestiais, com seus anjos. Pois a guerra termina de Miguel e o dragão nos céus, e o seu lugar não será achado. Será lançada a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, na terra. E quando ele desceu, uma voz soou do céu: ai dos que habitam na terra e no mar, pois desceu Satanás por quanto tem poucos dias de vida, e por isso desceu com muita ira e fúria. Aí vai, quando ele descer, o dragão lançado na terra, para vir se possuir o seu filho no corpo do anticristo, vai começar a grande tribulação. Aí as mortes, as guerras, a fome, a violência, os campos de concentração, perseguições, execuções sumárias, tudo isso. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ante a última trombeta, e é nesse período também dos 1260, os últimos 1260 dias do governo do anticristo, que vão se levantar as duas oliveiras, os dois castiçais de ouro, viu? Faz conexão. Daniel, Apocalipse. A conexão. O passado e o presente. Um pouco aqui, um pouco ali. Um homem sábio é semelhante a um escriba entendido na matéria, é semelhante a um escriba, aliás, um homem sábio que tira dos seus vasos coisas velhas e novas. O escriba sábio, semelhante a um homem sábio que tira dos seus vasos velhas e novas, ou então vasos velhos e novos, para fazer coleção. Daniel, Apocalipse. Aleluia! Ouvistes, ó povo da terra? Então as duas oliveiras se levantarão, porque esse é o período também que Deus vai punir a terra. Ó terra! Ai da terra os que habitam na terra. As duas oliveiras vão massacrar a terra, vão machucar a terra, vão esmiuçar a terra, com todo tipo de pestilência. E eles se moverão na terra e pregarão na terra também, para os judeus principalmente, porque a graça será retirada aí. A pregação das duas oliveiras não converterá senão os judeus e não os gentios. Agora os gentios será uma exortação para que ninguém receba a marca, que morram por causa de Cristo. Ok? Mas receber o Espírito Santo não. O Espírito será derramado para Israel e não será Espírito de operar milagre, nem de sorrir, nem de alegria, de choro, pranteamento. E eles vão prantear como um homem pranteia a morte do seu primeiro filho. Saiba disso. Está a vir aí. E aqui está a falar alguém que vai viver esses dias. Não tens muito tempo, não. Já terminaram as 69 semanas. Ou então 7 mais 62 semanas. Há 2.000 anos. Esse período é o intervalo do tempo da graça, em que o Senhor já não está a lidar mais com Israel, mas tem um tempo que Deus vai voltar a lidar, a última semana, para selar as 70. Agora é o vosso tempo. Ai daquele que não se salvar agora. Ai daquele que não receber o Espírito do Senhor. Ai daquele que não for perdoado. Ai daquele que não aceitar o Emanuel. Ai daquele que não nascer de novo agora. Ai daquele que negligenciar-se nesse tempo. Aproveitem, esse é o tempo da graça.
Satanás colocou tanto entretenimento, tanto jugo, tanto fardo, tantas coisas na terra, tanto lixo para distrair a terra. Enquanto que a rola está a cantar na terra, anunciando o avivamento, vai chover. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Já passaram 69 para o povo de Israel. Falta uma semana. E vós, ó nações, e vós, esse é o vosso tempo. Esse é o chamado tempo dos gentios. Esse é o tempo dos gentios. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo do reino e a verdade. Esse é o tempo do Emanuel. Mas o povo está a dormir. O povo está no sono. O povo está a dançar bungle-bungle nas igrejas. O povo continua preso no pecado. Sabe, dias difíceis estão a vir aí. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Ainda bem que foram abreviados aqueles dias, por causa dos escolhidos. Então lembre-se da parábola das 10 virgens. Não deixe que as candeias se apaguem. Continue a buscar a face do Senhor. Enche as vossas botijas em direção à noite. O equilíbrio está a vir aí. O sol vai brilhar na sua força. Sim, tereis o reino manifesto na sua plenitude. Mas também depois o sol vai se apagar. Vai haver um eclipse. Isso passa com a permissão de Deus. Não como aconteceu com a igreja primitiva, em que a igreja teria sido vencida. Não, desta vez a igreja não será vencida. Mas a igreja se entregará para ser vencida. Como Emanuel não foi vencido, mas se entregou para ser vencido. É muito forte, né? Ouviu? A igreja vai ser entregue ao filho da perdição para ser vencida. Mas o filho da perdição não vai vencer a igreja. Porque os mesmos que ele executar é um favor que ele vai fazer para que eles entrem na glória. Ok? Os mesmos que serão executados por causa da sua fé serão ajudados a entrarem mais rápido. E assim vão evitar muitas coisas que os outros vão ver que eles não verão. E aqueles que perseverarem até o fim e que não forem executados vão participar do arrebatamento da igreja. Para juntos, os que morreram no Senhor possam entrar nos céus. Não pelas portas, sim, pelas portas, porque eles até então não entraram pelas portas. As portas do céu se abrirão para receber a noiva. A noiva não entra, não vai ir debaixo do altar, não. A noite vai entrar pelas portas na cidade. Oh, e a festa já está a ser preparada. As mesas estão estendidas. As roupas estão a ser confeccionadas. Sim, e as iguarias estão a ser também preparadas. Vai haver festa no céu. Vai haver casamento. O Senhor vai confessar a sua noiva. Mas qual noiva? Zelosa e de boas obras. Ok? Ele vai levar um povo ao céu. Zeloso e de boas obras, não os hipócritas, não os pecadores, os adúlteros, os amantes do mundo, em nome de Jesus, não. Zelosos e de boas obras. Quem são este povo zeloso? Isso é a igreja viva, a igreja imaculada, a igreja santa, homens e mulheres que foram lavados, santificados e purificados pelo sangue de Jesus e que amam a cruz e que seguem as pisadas de Jesus e que praticam a justiça e boas obras que foram preparadas por Jesus e eles andam nelas, sim, todos os dias da sua vida. Não vão se vergar, não vão se render assim às doutrinas de demônios, nem tampouco aos ventos de doutrinas, nem aos ventos das tribulações. Não vão se vergar às pressões do mundo, nem mesmo o anticristo vai conseguir apagar o fogo que está neles. Aleluia! Eles vão preferir morrer do que se render. Sim, eles vão preferir perderem suas vidas para ganharem suas vidas. Eles vão preferir perder seus direitos para ganhar o direito celestial. Eles vão preferir tudo até a execução. Assim como está escrito no livro de Hebreus, um povo cujo mundo não era digno para eles. Aleluia! Esta igreja será assim. O mundo não será digno, para estão dispostos para tudo, para morrer pelo nome do Senhor. Como o apóstolo Paulo que disse que estava não somente preparado para sofrer, até para morrer pelo nome do Senhor. Às vezes, mas tem que se encher do Espírito Santo. Um homem vazio não vai conseguir enfrentar a prova da morte. Só os que estão cheios do Espírito Santo enfrentam e vencem a prova da morte. Só os que estão cheios do Espírito Santo combatem contra o pecado no sangue e vencem o pecado.
Paulo disse àquela igreja que estava a murmurar por falta das bênçãos: vocês ainda não lutaram combatendo contra o pecado no vosso sangue e já estás a murmurar? Você não sabe que se o Senhor te repreender, você não deve, aleluia, murmurar? Pois o Senhor repreende aqueles que Ele ama. Você não sabe que o Senhor açoita aos seus filhos? E vocês já estão a murmurar? Vocês ainda não combateram contra o pecado no sangue. Ouvistes? Já estás a murmurar? Então um homem cheio do Espírito do Senhor é um homem capacitado para combater contra o pecado até no sangue. Este é o batismo no fogo. Se a prova de fogo, estão dispostos a morrer essas pessoas, aleluia. Como Emanuel que entregou as suas mãos para ser capturado. Se vocês estão me buscar a mim, estou aqui e deixem ir esses aqui para que se cumprisse as palavras, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Dos que me deixem, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. E o pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram, mas quando ele voltou, ele congregou e ele vai fazer o mesmo, aleluia. Desta vez, glória a Jesus Cristo, aleluia. As duas ovelhas, as duas oliveiras não vão ser feridas no princípio, é no fim. Os dois serão destemidos, os únicos que não vão fugir ao anticristo. Os únicos. Os únicos que vão enfrentar a tripla satânica. E os outros têm que fugir. Corra! E se te capturarem, cuidado. Não receba a marca. Não adore a imagem da besta. Preferes morrer do que perderes o céu. Pois o céu é melhor que a terra. Bem-aventurados aqueles que entrarem na cidade pelas portas. E bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. E as suas obras vão lhe seguir. Amém? Vocês estão a entender? Está a vir aí. Enchei-vos do Espírito Santo e não do vinho, que traz contenda. Não entristeçais o Espírito Santo, na qual fostes selados. Ok? É tempo de não entristecer o Espírito Santo. É tempo de não apagar o fogo do Espírito. É tempo de se encher do Espírito. É tempo de se preparar para aquele dia. Ainda bem que tereis um avivamento. Ainda bem que tereis o derramamento do Espírito. Ainda bem que sereis cheios do Espírito. Ainda bem que sereis ajudados. Glórias ao Filho de Deus. Entenderam? Se os filhos de Israel pudessem compreender esta profecia, essa revelação, esse mistério, esta ciência de Deus, eles poderiam saber quando é que Cristo viria. Mas não entenderam isso. Isso estava encoberto diante deles. Até esses teólogos aí, tá vendo? Essas escolas aí de teologia, quer teologia católica, teologia evangélica, estão a interpretar mal isso aí. Entenderam? Um ou outro que conseguiu compreender. Ouviste? E como saberei que começou o reinado da besta? Você está a pensar que vai vir no anonimato? No espírito? É uma coisa visível. Estou a ouvir aí os falsos mestres a dizer, olha, começou a grande tribulação, olha o anticristo, a marca já começou, porque não sei o quê, a perseguição já começou. Como assim? Aquilo não será uma coisa do gabinete. Hoje é a coisa que está se tratando no gabinete. Hoje se trata este reinado no oculto. A própria Bíblia diz, Paulo diz que ele não poderia se manifestar sem que um que resiste fosse tirado do meio. Enquanto este um não for retirado, ele não pode se manifestar. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Como é que vocês estão a falar que vai começar já a grande tribulação no próximo ano? Alguém disse que as trombetas começaram a tocar, o arrebatamento vai acontecer. Vocês não sabem que ainda tem que haver uma grande colheita? Onde está a colheita? Igrejas cheias de pecadores? Onde estão os nascidos de novo?
Qual é o povo que vai enfrentar o anticristo? Vocês? Quando vocês estão a dizer que vai já começar, onde estão os que estão cheios do Espírito Santo? Onde estão as 10 virgens a marcharem na terra com as suas candeias acesas? E das quais 5 tolas e 5 sábias? Estão aonde? Onde está o reino de Deus em ação na terra? Cadê está onde o povo zeloso e de boas obras que poderão enfrentar o filho da perdição? Se é um povo caçador das bênçãos, se é um povo que só fala da terra, um povo pecador, um povo ímpio, um povo desviado, tem que haver primeiro o mover do Espírito. A grande colheita. Tem que se cumprir a palavra de João Batista. Tem que se limpar a era. Tem que se ajuntar o trigo nos celeiros para queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Onde está o trigo nos celeiros? Os celeiros estão vazios, pô. Igrejas cheias, mas celeiros eternos vazios. Então essas mesmas igrejas que estão cheias não são igrejas do Senhor Jesus. São verdadeiras cadeias, prisões, onde os pecadores se sentem bem. Clube dos amigos pecadores. Ouviste? Primeiro, o Senhor vai derramar o seu Espírito. Vai se selar a colheita do tempo da graça. Vai haver festa na terra. Como no dia do Pentecostes. Vai haver pregação do Evangelho vivo, até nos confins da terra. Jesus disse, e este Evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. E tu vais me dizer que o Evangelho já foi pregado. Não. O Evangelho do reino dos céus não foi pregado até nos confins da terra. O Evangelho do reino da terra é que foi pregado até nos confins da terra. Outros evangelhos, sim, foram pregados até nos confins da terra. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, que consiste na sabedoria do alto, demonstrando o Espírito do poder, não existe. Não existiu. Até então. Um dia existiu, mas Satanás prosperou os seus intentos e apagou o castiçal que estava aceso, como foi no tempo do sacerdote Eli. Ok? Agora nós vamos tornar a acender as candeias que se apagaram. Eu vou acender as 7 lâmpadas na terra. Outra vez o castiçal vai estar aceso na terra. Aleluia! As 7 manifestações do Espírito, os 7 Espíritos que escorrem sobre a terra, vão se manifestar. Essa é a plenitude do Espírito Santo. A plenitude de Deus na terra. Oh, glória a Jesus! Quem puder viver, vai ver esses dias que eu estou a falar. Quem viver, verá isso. Em que o prumo estará na mão de Elias. Lembre-se da promessa que foi dada a Zorobabel. Vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel. E ainda foi dito, os 7 espíritos que discorrem sobre toda a terra. Vocês nem entenderam o que é isso prumo? Na verdade, Zorobabel foi um prumo simbólico. Porque é no tempo da lei. E nós estamos a viver no tempo das coisas exatas, que é no verdadeiro. Tem que acender as 7 lâmpadas do castiçal. Os 7 castiçais têm que estar acesos. As 7 lâmpadas têm que se acender. Para que a terra toda seja iluminada. Até o povo que está em trevas possa ver luz. Até os que habitam na região em sombra da morte possam ver luz. E assim o povo será liberto da escravidão, da escuridão, da servidão do pecado, para a liberdade dos filhos de Deus. E eu estou a acender essas candeias. Custe que custar, até a última lâmpada vai se acender. Não há oposição. E vocês vão ver luz. E vocês vão marchar em direção ao eclipse total. Agora vocês estão a desejar dias difíceis sem o Espírito do Senhor. Vocês estão a desejar o fim sem o Espírito do Senhor. Pedro não falou isso? Que geração sois vocês que estão a esperar o fim do mundo? Vocês estão a pensar que aquele dia será dia de paz?
Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, disse o Senhor. Mas por causa dos escolhidos, onde estão os escolhidos? Onde existiram os escolhidos? Para que o Senhor pudesse abreviar aqueles dias entre vocês. Nada. Escolhidos por inferno, sim. Foram conhecidos. Foram chamados. Mas nunca foram justificados. Porque eles não aceitaram a justificação de Cristo. Vocês escolheram vossos métodos e regras para serem justificados. E vocês repetem a história de Israel. Somos filhos de Deus. E João veio e disse, não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus. Seus pecadores arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. Aleluia. E como vocês vão escapar da ira de Deus? Não é possível. Se denominar filho de Deus, isso não te leva a ir para o céu. Se chamar de filho de Deus, isso não te faz escapar da ira de Deus. Mas sim, tornar filho de Deus faz com que você escape da ira de Deus. Se tornar filho de Deus faz com que você escape da condenação do inferno. Amém? Então esperem. Mas é de ti que estás a esperar aqueles dias. Podes não chegar lá. É agora, como está escrito, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como no deserto. E eles endureceram seus corações e todos morreram lá. Senão os seus filhos e mais 2 almas entraram em Canaã. Não espera, é hoje. Você está me ouvindo? Estás a ser vocacionado. A vocação não é salvação. É chamado para a salvação. A salvação é quando você for justificado. E há regras para ser justificado. Arrependa-te e de coração. E creia no Evangelho. E serás salvo. E depois que você foi salvo, você vai trilhar o caminho da salvação. E o caminho da salvação é santo. Não é caminho da impiedade. Não é caminho imundo. É um caminho santo aonde o imundo não entra. É um caminho estreito. Uma porta estreita. Carregando a cruz. E a cada dia. Isto é cristianismo. Viver Cristo. Intensamente. Essa é a verdade que não te contaram. Fuja. Corra para a cidade do refúgio. Os dias, ou então os tempos, são maus. Satanás, sabendo que o fim está à vista, que vai chover na terra, e que quando chover, muitos serão colhidos como frutos maduros para os celeiros, então, antes que esse dia chegue, a morte está entrando nas janelas. E por isso você está a ver, a intensidade da morte é maior do que antes. Com tanto tempo de catástrofe, violência, cidades a serem queimadas pelo fogo. E não é nações subdesenvolvidas, como na África, como a América, onde tem toda a tecnologia para poder impedir essas coisas. Não estão conseguindo. Catástrofes naturais, guerras, violência, fome, pestilência. Disseram que na China estão a morrer as pessoas. Outra vez, uma outra praga. E o mundo está a tentar fingir que não existe isso. Tivemos o coronavírus. Milhões e milhões perderam a vida e foram para o inferno. Ainda bem, porque a maioria deles são feiticeiros. Pelo menos a terra se desvaziou de muitos feiticeiros. Muitos destruidores da terra, porque Deus prometeu vir destruir aqueles que têm destruído a terra. Muitos falsos profetas morreram, padres. Portas do inferno. Pelo menos algumas portas do inferno foram para o inferno. Muitos ainda continuam com as sequelas do coronavírus. Até hoje. Há pessoas que até hoje não deixaram de ver, deixaram de andar. Uns perderam o olfato, perderam
a sensibilidade do seu corpo, os membros superior e inferior, por causa das vacinas, por causa da própria enfermidade. E em breve tereis o cavalo vermelho a andar na terra. Já está a rugir, já está a dar suas berradas. A espada será colocada na mão do cavaleiro para tirar a paz da terra. E os homens vão se matar entre eles. Tira a paz da terra, matem-se um ao outro. E depois, mais um tempinho, será aberto o terceiro selo. E o cavalo preto se levantará na terra. Isso tudo antes do grande avivamento. E quando se levantar o cavalo preto, João disse que eu vi o que estava sentado sobre esse cavalo. Ou então seu cavaleiro tinha uma balança na sua mão. E vocês pensam que é prosperidade, né? Falência econômica, fome, miséria, tudo isso associado à guerra. Um abismo chama outro abismo. Seu cavalo branco, que vocês pensavam que era paz, o primeiro selo quando se abriu, é só você ver o que está a acontecer. Estamos a viver os dias do primeiro selo. Ainda não entramos no segundo selo. O cavalo vermelho ainda não começou a atacar. Então o cavaleiro. Estamos no fim do cavalo branco. É só ver, mesmo sendo branco, e vocês andaram a interpretar, esse é o Cristo, esse é a igreja, esse é o anticristo. Ah, é? Não te esqueces que ele tinha um arco na sua mão. Teria saído uma vitória e partiria para outra guerra, para ir vencer. O que vocês acham? E ele tinha um arco na sua mão. O arco é um instrumento de guerra que foi usado no passado, assim como a espada. E nós vimos quando se abriu o primeiro selo, a Rússia atacou a Ucrânia. Em plena Covid. Ainda estamos nos sintomas da Covid. E depois disso nós vimos tantas catástrofes. A terra nunca aqueceu como aqueceu desta vez. Os mares aqueceram. O fenômeno El Niño, o La Nina, atribularam a terra. O Pacífico a trazer a desgraça, como ciclones, furacões, tempestades, chuvas, inundações, incêndios por causa do aquecimento, enfermidades por causa do aquecimento, problemas respiratórios, terremotos por causa do aquecimento. Nós vimos a Turquia e a Síria foram abalados por um grande terremoto de magnitude 7, sei lá se é 8 ou quanto é. Nós vimos Marrocos, aqui na África do Norte, a Libéria, a inundação que matou milhares de pessoas. As barragens, por causa do terremoto, se abriram. Vimos a instabilidade dos governos da terra. Nós vimos, parece que nunca se viu isso, em vários lugares, golpe de Estado, na África, golpe de Estado, aí no Ocidente, como não tem golpes, mas governos a cair, cai governo, cai governo, cai governo. Por que a instabilidade? Convulsões sociais. Estamos a acompanhar grandes convulsões em Moçambique. Nunca se viu uma coisa como essa em Moçambique. E em todos os países lusófonos. E na África Austral. Só vimos isso lá na chamada Primavera Árabe. O povo não quer saber do governo. O povo a desafiar as instituições. Mondlane a dizer que eu sou presidente. Eu sou o presidente do povo. Vai ter 2 presidentes. Ouviu? Isso tudo o quê? São sintomas, aleluia, do avivamento. E ainda é só para começar.
Aleluia. Falaria de quê? Dos Amãs agigantar-se sem timidez e foram atacar o gigante Israel, sabendo das consequências que aquilo viria. Milhares e milhares de judeus foram mortos. E o Natanael, quando virou as armas, me deixou tudo no chão. A Gaza toda no chão. É matarem, é destruírem. Vimos Israel a entrar no Líbano. Vemos o ditador a tombar na Síria. Vimos Israel e Irão a se atacarem mutuamente. Falaria mais de quê? Os terremotos, ciclones, furacões, incêndios, pestilências, fome, guerras. Ninguém acreditou que a Rússia atacaria a Ucrânia, nem o Ocidente. O Ocidente foi incrédulo. Por isso, o tempo está no fim. E a natureza está a gemer com dores de parto, porquanto os filhos de Deus vão se manifestar. A manifestação dos filhos de Deus é com muita dor, pois toda mudança gera conflitos. Aleluia! Toda mudança gera conflitos. Todo avivamento gera conflitos. Ou então é precedido de dores. Toda libertação custa um preço. E eu vou vos libertar das garras de Satanás. Seus incrédulos, seus pecadores, aqueles que forem libertos. Uns vão tombar, já tombaram. Esta hora que estamos a falar, milhares estão a entrar nos portões do inferno. Olha, a brasileira Silvanete disse, aviões caindo como nunca na terra. Hoje, antigamente se viajava nos voos em segurança e paz. Hoje ninguém viaja em segurança por causa das notícias, dos rumores que vêm de outras nações para as nações onde não caíram ainda. As pessoas sobem nos aviões até quitarem. Não sabem como que é. E os religiosos vão lá com os terços, uns estão a rezar, invocar os seus deuses. Por quê? Olha aí, um brasileiro, Dinei, está me dizendo, hoje caiu mais um no Brasil, viu? Parece que o Brasil é a nação que mais aviões está a cair. Se fazeres as contas, caíram mais no Brasil durante esses 2 anos, de 2022 a 2024, que agora já estamos em 25, mais aviões caíram no Brasil do que qualquer outra nação. Ok? É terrível. Os que viajam no ar contam, nunca se viu em nenhuma época como... Então, como é que se chama aqueles ventos aí no ar? Chama-se o quê? Tem um nome que chamam aí. Sei lá se tempestades ou como é. Ouviu? Os que voam. Eles dizem, é incrível. Aqueles mau tempo. Hein? Caiu no chão e já logo explodiu. A chamada turbulência. As turbulências aumentaram. E você vai perguntar, mas por que as turbulências aumentaram? E depois vêm os mentirosos que ocultam os mistérios segredos do mundo espiritual para vocês e dizem, não, é o aquecimento mundial. É o aquecimento. Que está a mudar, está a aumentar os ventos, não sei o quê. Mentira. Conflito nos lugares celestiais. As regiões celestiais estão em guerra. Satanás vai entregar o domínio. Seus anjos estão a ser maniatados. Os poderes que atuam nos lugares celestiais estão a ser jogados no inferno, no abismo. Já começou a guerra. Aleluia. É para limpar os céus. Os céus têm que ser limpados. Começou agora e vai terminar até
na primeira metade da semana da 70ª semana de Daniel. Sim, nos primeiros 3 anos e meio que eu acabei de falar, vai se limpar todos os céus. Nem Satanás, nem seus anjos vão ficar mais nas regiões celestiais. Vão ficar na terra. Se a partir dos céus, inferno na terra. Agora imagine quando forem jogados na terra. E da terra depois para o abismo. Você subiu no avião, já estás a entrar, a rezar. Olha, Maria Lete Velho, Los Angeles está em fogo, sim. Hollywood está a queimar. É a fortaleza. É um principado, eu já vos falei. Aquele é um principado que controla essa máquina cinematográfica que assassina o mundo. É um poder, é uma fortaleza lá na América. Vieram me provocar. Eu disse, quando você vier me provocar, quando você voltar, a tua terra fica em guerra. Não falei? Desde que ele voltou, a América está sempre a sofrer. Isso está escrito na palavra de Deus. Para bater os montes, que são os soberbos, arrogantes, as fortalezas da terra, que governam no mundo. Para elevarem, glória a Jesus Cristo, os humildes de coração. E eles estão a me chamar o homem perigoso. A Igreja Católica está a me chamar o homem perigoso. Dizem que tem um falso profeta que é perigoso. Falso profeta? Então, vós não sois a mãe dos falsos profetas? Como assim vocês poderiam temer o vosso filho? Então eu não sou vosso filho. Se eu fosse falso profeta, vocês não temeriam nenhum falso profeta, porque vós sois a mãe de todas as prostitutas da terra. Todos os falsos profetas da terra têm que se sujeitar a vocês, porque são vocês que lhe geraram. Como assim um filho se torna maior que a sua mãe? Não é possível. Jesus disse que o servo não pode ser maior que o seu senhor, nem tampouco o discípulo maior que o seu mestre. A única coisa que pode acontecer é ser igual. E vocês estão a me temer porque eu sou perigoso. Sim, sou mesmo perigoso para uns e bênção para outros. Eu vim para isso, para bater os lugares altos e para elevar os vales, para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Desta vez não em Israel, no mundo. Sofrimento para muitos e bênção para outros tantos. Quem são esses que vão sofrer? Vós que destruís a terra, os feiticeiros. Deem-me notícias. Estou à espera das vossas notícias. Como é que é? Hollywood está a queimar. Mas aonde? No Brasil caiu um avião. Mas aonde? O que mais que aconteceu na Terra? Moçambique quase que explode. 2 governos em Moçambique. O governo do povo e o governo do Chapo. Fala aí, moçambicano. Alagamentos no Brasil. E me foi falado, o céu me mandou para eu vir vos perguntar. No final do ano passado, nos últimos dias, o meu pai me falou para vir vos perguntar à terra. Pergunta à terra se está preparada pela agitação que a terra vai sofrer. E eu perguntei no altar, vocês estão preparados pela agitação? Olha, já começou. Mas ainda assim, ainda não começou. Aqui já existe agitação. Mas veja só, no meio do mundo agitado, o Senhor vem e me pergunta. Pergunta à terra se está preparada pela agitação que vai acontecer na terra. Isso está a mostrar que é muito mais do que vocês já viram. Ele não está a falar o que já passou. Está a falar o que vai vir. Agitação. Estão preparados para o cavalo vermelho? E o seu cavaleiro? Com uma espada bem grande. 7 anos estão determinados.
7 anos. No meio dos 12, claro. Nos 12 tira 5. Depois que tirou os 5 anos, começou a guerra da Ucrânia. Se vocês querem, vou vos dar um sinal. Quando a Rússia atacou a Ucrânia, acabou. Conta 7 anos. Nesse período, nesse intervalo de tempo, não haverá paz na Terra. É o período que vai se abrir os 4 céus. É o período que vai se derribar as 7 cabeças do dragão. 7 anos, período para destruir as 7 fortalezas do mundo. Os 7 montes. As 7 cabeças. Os 7 reis. Ó terra. Passaram. Vai passar, ainda não passou. 3 anos daqui a pouco. Daqui a 3 meses, 3 anos. Depois tereis outros 4 anos para selar os 7. E então, você que está me acompanhando aqui, és novo, talvez vocês que vêm usam perfis, nem me comentam se querem ouvir ou serem curados. Só depois disso, ouçam muito bem. Os que me acompanham já falam disso há muito tempo. Depois disso é que vocês tereis o grande avivamento. O grande avivamento da história da humanidade. Onde os reis vão se prostrar diante do reino de Deus. Os príncipes da terra vão se dobrar. Aonde a terra vai ser abençoada. A terra que envelheceu vai ser enobrecida. Já não é mais na Galileia das nações. Já não é mais Naftali. Não é mais Israel. Sim, nações. Não é Galileia das nações. As nações. E o povo que está em trevas vai ver luz. E os que habitam na região e sombra da morte também. Que coisa linda viver esses dias. Por isso, os dias são maus. Enquanto nos aproximamos para o 7º ano, a coisa vai ficando feia. Por isso o homem se escondeu para fazer a guerra no esconderijo. A partir dessa sala, a partir desse quarto, estou a comandar o mundo. A partir daqui, estou a destruir o reino de Satanás. Oh, falsos profetas. Podem chorar como Deus mandou chorar os sacerdotes em Israel. Chorem os sacerdotes, pois o manjar foi retirado. A libação, os sacrifícios, as ofertas. A vós também vos digo, chorem, ó falsos profetas, porque vocês vão ficar na miséria. O Senhor vai demandar as suas ovelhas. Chorem! Só que desta vez as árvores infrutíferas vão ser cortadas. Oh, raposinhas! Vocês vão ser apanhadas, porquanto vocês têm trazido muitos danos na era do Senhor. E alguém vai dizer, está a falar um maluco na terra. Espera aí. Você vai ver esses dias lá embaixo, no inferno. Ouvirás o que vai acontecer na terra. Quero nos 4 anos que faltam, quero nos próximos 27 anos que faltarão depois de 7. Estarás lá a ouvir que o reino de Deus está em grande na terra, que o povo está a ser liberto,
que a grande Babilônia está a ser despojada, que a religião foi despojada, que os reis estão com as mãos atadas, se prostraram diante do reino que desceu do céu, que Elias está na terra a rugir como uma fera, e vós que fostes levantados para se opor a esta obra, morrereis em breve, porque a igreja do Senhor está edificada sobre a rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Amém? Deus abençoe todos vocês. Eu acho que, portanto, eu não acho. 70 semanas estão determinadas, foram determinadas, passaram 69, falta a 70ª semana. Sete anos foram determinados para Satanás entregar o domínio. Faltam 4 anos. Depois, 27 anos. Oh, aleluia. 27, mais 27, mais 27. 27 anos, UNITA UMPLA. 27 anos, Elias Satanás. 27 anos, até o anticristo. Colheita, eclipse, que vai terminar com eclipse. Então, 23,5. A noite vai vir outra vez. A noite vai chegar. Preparem-se para a noite. Similonga, o tempo dos falsos profetas chegou. Vão pagar por todo o mal que vos provocaram, que vocês provocaram no povo. Sim, vão pagar com as suas vidas. Por isso os falsos profetas de Angola estão a fugir em Portugal. Sabiam disso? Eles estão a pensar que em Portugal tem lá uma fortaleza. Portugal nem faz parte das 7 cabeças. Você sabia que tem nações que fazem parte dos 7 montes? Angola está em melhores condições do que Portugal. Sendo Angola o epicentro da guerra, o Principado de Angola está na guerra, nos 7 montes. Como diz o Putin, Portugal é cauda do quê? Da Europa. Nem mesmo na América poderiam encontrar esconderijo certo. Nem na Índia. Eu estou a vir aí. Pode ir na Rússia. Pode ir na Índia. Pode ir na América. Eu vou romper os 7 montes. Givanete perguntou se o Brasil está, meu mestre. Brasil não faz parte disso aí. Agora, tem lá uma fortaleza muito grande? Tem. Esses 7 são os que mandam na terra, no mundo espiritual. É que decidem. É o reino de Satanás. São os pilares. Como é que é? São os pilares da casa do reino do diabo. Angola é e será por vontade própria. Trincheira firme da revolução no mundo. Os 7 montes vão cair.